essas vidas, ó Deus, que estão, ó Pai querido e santo e poderoso Pai, na tua presença. Meu Deus, quebra, Senhor, meu Deus, o mal, quebra, corta o cabo do fogo, aquele saber que eu sou o Senhor de Santa Palavra. Meu Deus, nessa manhã, nós estamos, ó Deus, pronto para ouvir a sua voz, pronto para ouvir, ó Deus querido, a sua palavra. Pai da glória, levanta, Senhor, meu Deus, remanescentes para um novo tempo, para uma nova hora. Meu Deus querido, em nome de Jesus, dai a vitória, Espírito Santo, nessa manhã. Ó meu Deus da glória, Espírito de Deus, que traz em nós, ó Pai, um coração puro, um espírito reto. Senhor, quebra todo mal, quebra todo gigante do inferno que tem levantado contra essa família, que tem levantado contra essa casa. Jesus poderoso, Jesus amado, Jesus santo e poderoso Pai, abençoa agora, Senhor, a vida de todos esses irmãos e dá-nos, ó Deus, um ensino glorioso na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém. Alguém está bem, a live está bom, meus irmãos? Puxa o harpa. 545. Quem não tem harpa, pega aí. Amém. Deus enviou seu Filho amado. Vai, João, vai. O áudio tá bom? A imagem tá boa?
Glória a Jesus. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que eu vou a ti. perfeitamente? Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus? Quem quer aprender? Quem quer aprender mais de Deus? Igreja, antes de mais nada, antes de vocês abrirem a palavra de Deus, eu fiz aqui alguns... Essa lousa, na verdade, vai ficar cheia de rabisco até o final do ensino. Mas aqui vocês vão entender por que eu fiz esse desenho. Tudo isso realmente mostra o ciclo que nós vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre uma palavra muito importante. Essa palavra que nós vamos falar, muitas pessoas sabem dizer e sabem e ouviram. O que mais se ouve na igreja aqui hoje é essa palavra aqui. Mas isso aqui não é só uma palavra. Isso aqui é como se fosse uma casa.
E muitos de vocês eles estão fora da casa sem entender a conhecer os seus cômodos. Assim, hoje nós vamos saber o que traz isso. O que realmente Deus quer da humanidade. Mas será que realmente eu sou um arrependido? Será que realmente eu conhecia a Deus verdadeiramente? Será que realmente para subir no dia do juízo, no arrebatamento da igreja? São essas perguntas que hoje nós vamos tratar aqui de volta com vocês. Vamos aprender realmente quem somos, onde estou, quem sou e para onde eu vou. São 3 perguntas importantes para que a humanidade entenda que o arrependimento é algo muito sério. Ela não pode ser somente uma palavra. Ela é um comportamento muito diferenciado do que nós podemos imaginar. Eu queria que vocês levantassem um minutinho, pegassem a Bíblia Sagrada e abrissem comigo no livro vamos aqui nesse livro de Joel, capítulo 2. Vocês sabem onde está Joel? 28. Joel, capítulo 2, verso 28. Alguém pode ler para mim? E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Amém? Amém. Todos entenderam? Amém. Agora vai lá para o 2:13. Eu vou ler esse. Joel, e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, em tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Igreja, presta bem atenção em 2 palavras que nós lemos agora. Lemos que Deus ia derramar uma promessa, o Espírito Santo. E lemos também em 2:13 que Deus pediu para que todos os homens não rasgassem mais as vossas vestes, mas sim rasgar o seu coração. Exatamente. O primeiro fator que nós vamos entender essa manhã é que o arrependimento ele não começa na mente. O arrependimento não começa na alma. O arrependimento não começa nas emoções. O arrependimento começa nesse homem aqui. O que a Bíblia menciona sobre o arrependimento? Calma que vamos saber o que é arrependimento. A Bíblia menciona que o coração, ele é a entrada e as saídas da vida. Então, tudo que entra no coração, a mente vem a maquinar. Por que se chama coração? Coração, quando entra aqui dentro, ele toma todo o corpo. Por isso que coração, coração significa corpo em ação. Meu Deus. Ou seja, quando entra no coração, o corpo entra com sua ação. Então, automaticamente, é tão sério essa situação do coração, que ela domina toda a mente do homem. Ela domina todo o comportamento do homem. Ele domina todo o ser do homem. Quando entra mágoa no coração, o homem fica com a ira. Quando entra sujeira no coração, o homem fica completamente com a sua mente suja. Por quê? Porque o coração, ele entra e ele sai. O que a Bíblia menciona? Por favor. O que a Bíblia menciona? A Bíblia menciona que enganoso. E por que é enganoso? Porque todo homem nasce com o seu coração no engano, na malícia, nas trevas. Então veja bem, eu tenho algo colocado em meu coração, trazer ele se arrepender. O meu coração tem que voltar a se arrepender. O meu coração, ele traz o que? A minha visão, o meu tipo de pensamento e o meu comportamento físico. Aonde vou, aonde estou, para quem sou eu. Então, eu preciso mudar esse coração. O salmista Davi falou um texto muito lindo. Ele disse:
Senhor, coloque em mim, tira de mim esse coração, coloque um coração puro, um espírito reto, porque ele pecou com o seu coração. Mas nós vimos na mensagem que a Bíblia diz que Deus olhou para Samuel e disse: ali está um jovem segundo o meu coração. Mas esse jovem pecou em adultério. Deus pecaria em adultério? Sim ou não? Não. Deus mataria e pecaria em adultério? Não. E como um homem segundo o coração de Deus fez isso? Alguém pode errar, gente, aqui é um ensino. Ele deixou o coração de Deus e tomou a sua própria decisão. Não. Como? Quase isso. Sim, vem dessa essência. Mas o que ele fez? O que Davi fez? Ele pegou o coração que ele tinha arrependido. Porque quando ele foi chamado rei, ele tinha se arrependido. Por quê? Porque ele estava seguindo somente os conselhos de Deus. Quando alguém segue os conselhos de Deus, é porque a pessoa está arrependida. Porque ela não vive mais somente ela, mas Cristo vive nela. Automaticamente ele deixou o seu próprio coração, o coração de Deus, na bancada e pegou o seu coração. Aí no seu coração ele usou para adulterar e matar. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Então Deus jamais ia fazer isso. Por isso que ele disse: põe em mim um coração novo. Por quê? Porque ele tinha perdido o coração de Deus. Porque ele não parecia mais com Deus. Quando ele estava matando o urso e o leão no campo, ele parecia com Deus, porque Deus, o pastor, também, ele dá vida para as suas ovelhas. E ele era o pastor de ovelhas, e ele também estava dando a vida. Mas agora não parece mais como um pastor, porque Jesus não caiu em adultério. Jesus não matou ninguém. Então, meus irmãos, essa parte aqui é muito séria para nós levarmos essa questão do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é o quê? O que é, pastor Júlio, o arrependimento? Quem convidou o homem a se arrepender? Foi o próprio Deus. Por que o homem tem que se arrepender? Arrepender, meus irmãos, arre. Você pode ver quando fala arre, você mostra realmente que o cara está indo para trás. Não dá para entender isso? Não dá. Dá o dedo. Arre, arredar. Sim ou não? Sim. Arreda o quê? Afasta-se. Para trás. Então, esse arre vem da palavra pender. Você agora vai pender um juízo sobre você. Você vai voltar para trás. Você vai começar do zero. Você vai ter novas atitudes. Você vai ter novo conhecimento da sua própria existência. Você precisa voltar ao seu padrão normal do que Deus permitiu. Existe uma legislação e você tem que ser submisso a ela. Isso é arrependimento. Quando a pessoa sabe que estava fazendo algo errado e ela quer seguir padrões diferenciados. Padrões de pessoas que ele sempre acerta, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, esse arre, quando fala o cara arregou, ou seja, que ele afrouxou, não foi isso? Sim ou não? Sim. Sai da mesma palavra, porque ele arregou sobre os seus princípios. Ele não quer mais viver daquela forma. Ele não quer mais existir para ele mesmo. Ele quer existir o tempo que ele existir, ele quer existir para Deus. Ele quer voltar a pender os princípios do Senhor. Então, o primeiro, esse arrependimento é voltar para trás. É ir para frente? Não. É para onde? Exatamente. E por que é para trás? E não é para frente? Reconhecer que errou. É isso. É mais ou menos isso que eu quero. O que mais? Você errou e voltar. Hã? Quer começar, Mateus? Oi? Ao começo. Vamos lá, pode filmar eles lá, pode errar, não tem problema, aqui eu ensino, tá? Voltar para trás e começar tudo de novo, vai arrepender. Isso, é quase isso que eu quero a palavra. Quer começar? Quase. Mais alguém? Reconciliar. Quase, tudo isso está no padrão que eu quero. Nascer de novo. Reconhecer que é dependente de Deus. Tudo isso quase no padrão, mas eu vou explicar para vocês tudo que vocês falaram se complementa numa coisa. O que aconteceu dentro da sinagoga? Entrou um homem e disse: eu pago o dízimo, pago a oferta, faço isso, faço aquilo. Foi isso que ele disse? E aí ele saiu do templo. O outro fez o quê? Eu sou um publicano fariseu. O que ele fez? Ele se arrependeu. Então esse arrependimento, ele tem que se voltar para trás. Por quê? Porque aquele homem foi muito além. Ele se colocou como muito santidade, como muito santo. Ele foi para frente. Quando você fala assim, mas você está muito para frente hoje, hein? Não é assim?
Porque você é o cara mesmo, hein? Então você está muito para frente. Então isso significa, quando a pessoa se coloca muito para frente, é porque as pessoas se exaltam. Mas as pessoas se colocam lá atrás é porque elas se humilham. Então são dois fatores distintos. É retroceder ou avançar. Mas, entenda que o arrependimento é como estilingue. Você vai para trás, mas com a força do Espírito Santo você vai com tudo para frente. Aí ninguém te para mais. Por quê? Porque você fez a força de voltar para trás. Você pegou impulso com Deus. E agora você vai voar como uma águia. Amém? Amém. Então primeiro para trás, depois para frente. Exatamente. Então nós temos que retroceder, arrepender, exatamente. Voltar atrás. Lembra que Deus falou para a nação de Israel, volte para mim. Por que volte? Porque estava lá na frente. Alguém volta se não estiver na frente? Não. Tem que voltar. Voltai para mim, que nós lemos agora. Volte para mim, que sou compassivo. Então, voltar, está tudo certinho, dá para ver? Voltar é você retroceder. Amém, meus irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, o arrependimento, o primeiro modo, é voltar atrás. Eu errei, eu não posso ficar assim, eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que conquistar o meu espaço. Eu tenho que conquistar as minhas origens. E essa origem, esse espaço, Deus assim o permitiu. Então, igreja, arrepender é voltar atrás. Quem está entendendo todo Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se vai dar para me ensinar tudo hoje. Mas eu vou tentar. No passado, quando Deus chamava o povo para se arrepender, o povo raspava a cabeça, vestia de pele de saco de cinza. Por que tinha que raspar a cabeça? Porque o cabelo era como se fosse uma coroa. E a Bíblia menciona isso em textos de Provérbios. O cabelo é a coroa. Então o cabelo era muito importante para o homem. Então, quando você vê um homem careca, você fala, nossa, o cara desceu a sepultura. Que isso? Você sem cabelo, você fala, o que aconteceu com o seu cabelo? Porque os judeus, eles criavam isso, né? Essa identidade de acreditar. Sempre tem aquela barbona, tem aquele cabelão. Todo judeu tinha um cabelão grandão, né? E hoje não é diferente, né? Ele faz até trança, né? Então ele raspava aquilo que ele tinha de igual. Por isso que a Bíblia menciona que o cabelo da mulher é o véu dela. Ela é pobre, né? E de Paulo falou assim, se vocês cortarem pelo menos na ponta, primeiro raspar primeiro. O Paulo foi ignorante? Vocês estão ficando loucos? Não é para cortar cabelo não. Então raspa uma vez. Então, quando via aquele homem ter pano de saco, por que pano de saco? O saco que eles faziam pano era um saco que jogavam fora. Era lixo, não prestava para nada. Então mostrava que ele estava diferenciado, que ele estava totalmente fora do padrão comum e que ele estava usando coisas que já foram descartadas. Ou seja, ele estava sendo descartado. E ele queria mostrar que ele deu o melhor que ele tinha para Deus, o seu cabelo. Então, aquilo mostrava a essência de um arrependido. Meu Deus. E Deus fazia o quê? Ele via do céu aquela situação, aquele escárnio que aquele homem estava passando por ele mesmo, ele se colocando daquela forma. E Deus via e sentia no coração de perdoar ele. Mas isso não era um dia. Tinha pessoas que ficaram 7 dias, um ano, vestindo dessa forma. Era muito difícil Deus perdoar pecado. Porque Deus estava numa transição. Quando eles começaram a fazer isso, Deus não queria mais voz, não queria sacrificar mais nada, ele queria o povo se arrependesse de verdadeiramente. Então esse homem tinha que mostrar essa verdadeira. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Então é isso. Agora, se a gente está retrocedendo, eu queria que alguém, uma mulher, abrisse comigo o livro de Ezequiel, capítulo 18, 31. Se a gente está arrependendo, a gente tem que largar o quê? Largar o quê? Largar o quê? Ezequiel 18, 31.
A gente já vai ler? Alta voz, tá? Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e busquem um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Viu? Viu? O que é para lançar? Coração novo? As agressões. E colocar em vocês o quê? Um coração novo. E um espírito novo. Coração e espírito é o que eu marquei aqui. É o que está interligado um ao outro. Quando uma pessoa muda o seu coração, automaticamente ela limpa o seu espírito. Vou repetir. Quando você muda o seu jeito, o que é o coração? Muita gente não sabe nem o que é o coração, eu expliquei mais ou menos, mas eu vou querer que você entenda. Coração é modo de pensar. Coração é modo de ver. Coração é modo de imaginar. Tudo isso é o coração. Amém? Amém. Vocês não podem olhar para isso aqui e achar que esse coração é esse daí que está batendo. Não é esse. Quando Deus faz menção do coração, é as intenções do homem. Quando ele fala intenções do coração, por que ele menciona o coração? Porque ele é o centro da vida. Se o coração parar de bater, o homem morre. Amém? Amém. E ele tem que pulsar, não tem? Ele não trabalha por minutos. É por minutos ou por segundos? Por segundos. Mas por minuto ele tem que, a sua tiragem. Se no minuto o médico vê que ele está atrasado, ele vê por minuto, não vê por segundo. Ok? E aí ele tira por segundo porque o coração está atrasado. Então, realmente, o seu entendimento, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de se pôr na situação, isso é o seu coração. Amém? Amém. Automaticamente, pelas práticas do coração, você vai limpar o seu espírito. Então, ó, eu era ignorante, eu não sou mais. Eu era um cara cobiçoso, eu não sou mais. Eu não quero mais isso para mim. Eu sei que isso daí a Bíblia condena, eu quero seguir a Bíblia. Quando vocês começam a seguir e lembrar todos os mandamentos que vocês ouviram de Deus e começar a executar, automaticamente vocês vão ser novas pessoas. Vai ser novo espírito, novamente, nova razão. Você percebeu quando vocês aceitaram Jesus? Tudo mudou. Você viu que você começou a olhar um mundo diferente. Falou, nossa, aquilo ali eu acho que fazia errado e hoje eu estou vendo que realmente é errado e antes eu não sabia que era errado. O teu espírito começa a mudar. A sua natureza de raciocínio começa a mudar. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Depois que vem do fator coração e espírito, começa a mudar esse elemento aqui. E esse, quando toma nele, quando chega nele, ele chega para ser salvo. Quando esses dois se regeneram e vira somente um propósito só, o coração e o espírito estão balançados no seu propósito, começa a se dar valor que a alma, ela ganha vida. Mas pastor, a alma tem vida? Não. Para a alma ter vida, precisa do espírito. E para o espírito ter vida, precisa de um novo coração. Meu Deus. Vou repetir. Para que a gente tenha uma alma saudável, a gente precisa de um espírito vivo. E para o espírito vivo, um coração que coordena leis e regras. Você quer que o seu espírito tenha vida? Começa a agir com um coração novo. E aí você vai receber um espírito novo. Do espírito novo cheio de vida, você vai ganhar a vida da alma. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem, ele soprou o espírito de vida. E se tornou o quê? Alma vivente. Então a alma depende do espírito. Agora, pastor, mas eu sou vivo, o cara que está bebendo, que está fazendo isso, está fazendo aquilo é ímpio. Como que ele então está vivo? Não. Tiago está dizendo que aquele que vive em prazeres, mesmo estando vivo, está morto. Então essa pessoa está morta. Quem entendeu? Ela não está viva, ela está morta. Amém? Amém. Todos entenderam a parte do alma, corpo e espírito? Amém.
Por isso que a Bíblia fala assim, ó, amai a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu. Exatamente. Então, são princípios 3. Amém, meus irmãos? Amém. Então, precisa honrar esse princípio aqui. Se não começar daqui, não termina aqui. Não pode começar daqui, aqui não consegue começar. E nem aqui no Espírito, começar no coração. Por isso que nós vamos falar agora sobre esse visitante aqui, ó. O Espírito Santo descendo para morar aqui. E aonde está aqui? Eu e você. Casas para o morador e o visitante se colocar como tabernáculo. Meu Deus. Paulo disse que todo homem, hoje é o terceiro templo. O primeiro templo já foi, o segundo já foi. Jesus deu chicotada naqueles homens que estavam vendendo forte do templo. Aquele templo foi destruído pelo rei, pelo Tito Grande. Né? Então agora, o terceiro templo é esse aqui. Nós somos o terceiro templo. Nós somos a terceira morada de Deus. Então esse visitante aqui, esse quer morar aqui e estabelecer nesse sujeito aqui tabernáculo. Quem entendeu? Entendeu? Então tá, eu tenho um visitante, eu tenho um morador. Vamos evitar de entrar isso aí, por favor, em nome de Jesus. Eu tenho um visitante, eu tenho um morador. Amém, meus irmãos? Amém. Que quer morar na onde? Coração. E ele está na onde? Tabernáculo. Na onde? Exatamente. Então agora Deus está o quê? O coração ou o corpo? O coração. Deus está o coração ou o corpo? Vou voltar. Eu tenho um visitante que quer morar. Ele desce aqui e quer viver aqui. O que ele quer? Coração. Exatamente. Ele quer o coração para dominar o corpo. Lembra que eu disse no começo do ensino? Que o coração domina todo o corpo? Sim. Sim ou não? Sim. Então Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Nossa. É muito forte. Sim ou não? Sim. Então, Deus não pode chegar e entrar dentro do corpo. Por que Deus não pode chegar e dominar o corpo? Sabe por quê? Porque para o corpo andar, precisa de uma alma. Para o corpo viver, precisa de um espírito. Então Deus tem que começar pelo coração, para dominar o espírito e a alma. E aí, pessoal? Alguém tem uma sugestão? Então, todo o corpo. Quando Paulo dá a menção em Romanos 12:1, ele vai falar para o povo que já está salvo. Ele fala assim, ó, todo o corpo, alma e espírito, seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Ele está falando todo o corpo, alma e? Exatamente. Quando ele fala do corpo, ele fala do coração. Porque ele já sabe que essas pessoas que estavam anunciando já estavam com o coração em Cristo. Mas agora está todo o corpo se maquinado na santificação. Então, Deus precisa do coração para morar no corpo. Repete comigo, Deus precisa do coração para morar no corpo. Deus precisa do coração para morar no corpo. Amém? Por que o Espírito Santo desceu em Atos 2? Porque todos estavam orando. E quem ora, pede o quê? Pede perdão. Eram arrependidos que estavam orando. Por isso que o Espírito Santo tomou o coração. Tomando o coração, desceu até o corpo. E se tornou agora tabernáculo terrestre. Paulo disse que agora o nosso corpo é a casa de quem? É a casa de quem?
É a casa de quem? De Deus. Exatamente. E é por isso que no arrebatamento, se Jesus estiver nessa cadeira, ela sobe. Porque se eu estiver com o Espírito Santo, ele vai tirar a minha alma, o meu corpo vai levar então. Junto comigo. Quem não tem o Espírito Santo não sobe no arrebatamento. Vou repetir. Quem não tem o Espírito Santo não sobe no arrebatamento. Amém? Amém. Pode falar. O Espírito Santo não seja o selo de Deus. Exatamente. É a marca. O Espírito Santo é a marca de Deus. Porque Jesus falou assim, ó, eu irei com o Pai, mas enviarei a vosso Espírito Santo. E eles te direcionará em toda a verdade. Então só os verdadeiros vão subir. O salmista diz em Salmo 24, limpo de mão e puro de coração. Limpos de mão e duros de coração. Por quê? Porque fazia obras, mas não queria Jesus no coração. Porque tem pessoas que é limpo de mão e duro de coração. Exatamente. Eles são até limpo de mão. Quem é essa limpo de mão? Quem faz boas obras. Ele está limpo. Olha, o João está passando fome, eu fui lá e dei uma cesta básica. Minha mão está limpa. Mas e meu coração? Era o que os fariseus faziam. O coração está longe de Deus. Jesus fala, esse coração está longe de mim. Honra com os lábios, mas está longe do coração. Então, esse morador quer entrar, para que haja nele um arrependimento. Um arrependimento. Sim. Não, pode perguntar à vontade, tá, gente? Falando sobre o coração, eu iria perguntar justamente sobre o coração ser enganoso. O senhor fez com a resposta. Certo. Esse caso do coração da gente ser enganoso, a gente pode fazer isso no dia a dia, no caso das nossas escolhas? Sim, claro que tem que trazer isso no dia a dia. Jesus, ele disse assim, ó, a Bíblia diz assim, para consultar a Deus. Por isso que a gente tem que fazer tudo em oração. A gente não pode fazer por nosso entendimento. Por isso que o Espírito Santo está aqui, para nos direcionar em toda a verdade. Então, todo momento, você tem, por isso que Jesus falou, orar e vigiar para que não caia em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas a carne exatamente. E o coração de carne age pelas emoções. O coração de carne age pelo achismo, né? Mas o coração espiritual, ele age pela razão, pela verdade, pelo que é reto, que é justo e confiável. Amém? Amém. Diga amém. Lembra que Joel diz, voltai para mim de todo o vosso coração. Gente, agora, pode falar. Pode perguntar, gente. Eu vou dar, quando não dá para mim responder, eu vou falar, não, agora não. Vai lá. Fala bem alto. Discernimento a respeito dessas qualidades todas aí, é por causa do pecado. Porque quando Deus fez o corpo, ele jogou vida, já não vivente. Aí se não fosse pecado, precisaria disso? Não precisaria. Por quê? Porque lembra que quando o homem foi pecar, quando o homem pecou, Jesus falou assim, Deus falou com uma segunda pessoa, a Bíblia não fala que é Jesus, mas foi uma segunda pessoa, Deus falou. Agora o homem conhece como nós conhecemos o bem e o mal. Não foi isso que está escrito lá? Sim. Conhece como nós. Ou seja, Deus estava falando com uma segunda pessoa no céu. Deus já conhecia, Deus não queria fazer o Éden, Deus não fez o Éden para o Adão saber que existia uma serpente. Ele não queria que Adão soubesse. Que existia um anjo que traiu ele. Por isso que ele não quis aquela árvore, que ele pudesse comer daquela árvore. Mas por que Deus deixou a árvore lá? Porque Deus é muito justo. E poderia esconder a árvore, sim ou não? Sim. Mas ele é muito justo. A Bíblia fala que ele é justo, justo será justo. Então, se o homem não pecasse, ele não teria malícia. E não conheceria o e nem o. Porque a Bíblia diz que Deus se achou iniquidade em Lúcifer. Iniquidade significa pecado, transgressões. Transgressão. Então a gente não vê essa transgressão. Amém, igreja? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Filho. Ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Tá. Arrependimento, retroceder. Deus toma o corpo através do coração, o Espírito Santo quer morar
dentro do corpo, através da ligação do coração. Coração significa corpo em ação. Quando entra no corpo, enganoso o coração do homem. E agora, o que eu quero trazer para vocês, que não era para mim falar sobre isso, eu quero falar para vocês que é a porta do coração também, é uma das portas. Os olhos. Por isso que a gente tem que vigiar muito com o que nós olhamos. Vídeo na internet, reações de pessoas erradas. Ai, tem uns caras ali fazendo sexo no carro. Você não vai ficar lá dentro. Você tem que fugir da aparência. O que é aparência? Aquilo que você vê. Amém? Amém. Então a aparência, eu só posso ver uma aparência porque eu estou olhando. Então a Bíblia menciona fugir. Os olhos, ele é algo que leva coisas para o coração. Amém? O cara não acredita mal, o mal vem da cabeça e desce para o coração. Né? Não, ao contrário. O mal ele desce primeiro, ele começa pelo olho. Quando nós estamos falando que o coração começa a ser contaminado, eu falei para vocês agora que o olho é uma das portas que leva sujeira para o coração. Exatamente, uma das portas. Mas quando ele já maquina, é porque o seu coração já está totalmente tomado. Ele está com o coração impuro. Ele está com malícia. E é uma das obras da carne que? Malícia. E por que obras da carne é malícia? É porque o cara que está com malícia, o coração dele ainda é de carne. Entendeu essa? Verdade. Hã? Ele tem um coração de carne. Ele não tem um coração de espírito. E esse coração de carne tem que ser quebrantado. Embora seja que Deus falou para Ezequiel, fala para esse povo que eu tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Quando ele falou isso, é para o povo ter o coração de carne, para o espírito também estar na carne. Então o povo estava com pedra. Olha como o povo estava no coração de pedra, nem de carne era. Imagina. Então, pastor, por isso a pessoa ela está na igreja, é a hora de jejum, mas nunca dá certo porque está queimado no coração do próximo, né? Exatamente. Então, meus irmãos, eu preciso arrepender e mudar o meu. Vamos ler um homem ler para mim. Livro. Atos, capítulo 3, no versículo 19. Diga amém! 3,19. Algum homem lê para mim. Levante com alta voz. Vai lá. Atos 3,19, sim. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos lá então. Todo mundo calou. David e Laís. Vamos, pessoal. Quem está vendo isso? Vire para a direita. Se eu estou na esquerda, estou virando para a direita, chamamos o quê? Conversão. Vou repetir. Vamos aqui dentro. Aí. Eu estou na esquerda. Vou virar para a direita, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Conversão. Exatamente. Você olhou nesse versículo que ele fala duas coisas: arrependemos e convertemos. Não é isso? Sim. Então o cara vai ter que voltar atrás e vai ter que sair da esquerda. Mudar o caminho. Mudar o caminho. Aí você fala assim: mas como que eu vou mudar o caminho? Você vê que no Velho Testamento Deus falava assim: endireitai os vossos caminhos, porque eles conheciam Deus. Mas hoje no Novo Testamento Jesus nasce, porque Jesus é o caminho, eles falam: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Porque agora existe uma conversão. Nós estávamos na esquerda ou na direita? Na esquerda. Posso trazer algo mistério da palavra de Deus? Vocês querem? Quem aprendeu um mistério? Glória a Deus. Quantas pessoas tem em casa? 775. Se as pessoas de casa quiserem aprender esse mistério, eu vou falar. Vocês querem? Sim. Vamos lá. Se eu estou na esquerda, eu quero virar pela direita. Então eu estou na onde? Na esquerda. Tá. No dia do juízo, ele vai colocar os bodes na onde? Na esquerda.
E as ovelhas ficaram onde? E por que não? Porque Jesus está direito de Deus. Porque Jesus está à direita. Glória a Deus. Glória a Deus. E o pastor está à direita. Glória a Deus. No dia do juízo, olha só. Aqui é o trono, olha. Trono preto não dá, né? Aqui é o trono de Deus, cheio de majestade, poder. Deus é esse joguinho da vida. Do lado esquerdo e do lado direito, a Bíblia diz que é força e poder. Mas quem rege o lado direito é o Filho. O Filho. Amém? Então do seu trono sai raios e trovões. À esquerda está a sua ira. Amém? À esquerda está a ira. Tem que filmar aqui. Tá pegando? Tá. À esquerda está a sua ira. Deixa eu ajudar o David. O David é beginner. A ira à esquerda, o Filho à direita, o trono de Deus. Então ele vai separar para a direita os seus, mas para a esquerda os condenados. Porque os condenados vão sentir o quê? A ira. Amém? Amém. Lembra que Deus falou: Josué, eu te pego pela tua mão direita. Se alguém desceu do lado de Josué, desceu pelo lado direito. Por isso que pegou pela mão direita dele. Então, o filho conduz ao caminho direito. Já viu aquele menino que fala: menino direito? Você é muito reto, direito. Tá certo, faz direito, não é assim? Então, faz direito. Ou seja, a direita é a retidão, a direita é a verdade. Então, a gente está pelo caminho esquerdo. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Amém. Por isso, não sejam, não votam no PT. Porque eles são de esquerda. Quer fazer partido. Amém? Amém? Então, esse é a conversão. Sair da esquerda e ir para a direita. Porque para a direita, quem está lá? O bom pastor. Ele está à direita. É o caminho, a verdade. É o caminho, a verdade, o quê? A Diga amém! Amém! Abre uma mulher comigo aí. Em 2 Crônica, capítulo 7. Não lê ainda. O que eu vou falar agora, que benefício o arrependimento me traz? Traz benefício? Sim. Traz benefício? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Quais são os benefícios? Posso pagar aqui? Sim. Alguém quer tirar foto, alguma coisa? Ah lá, já paguei, que pena. Tá bom, vou tentar fazer aqui embaixo para vocês tirarem uma foto. Benefícios. Benefícios. Quais são os benefícios? Traz benefício? Sim. Sim ou não? Malefício? Sim. Benefício. Você tem certeza? Sim. Você lembra? Verdade. Primeiro benefício, nós vamos ler agora. Que Deus, Ele garante. Deus o quê? Garante. Dá ser? Isso. Que Ele responde às orações. 2 Crônica, capítulo de número 7,
Versículo 14. Uma mulher. Vamos. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Amém. Sim ou não? Sim. Responde ou não responde? Sim. Por isso que Deus não responde qualquer oração que a pessoa não se arrependeu. Jesus falava isso. Pedi, pedi, mas pedi mal. Porque na hora daquela oração não era para pedir nada, era para se arrepender. Deus ouve os ímpios? Ouve ou não? Não. Sim ou não? Sim, eu acho que não. Sim. Agora ficou bom. Sim, quando entrou eu acho, aí fica bom. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver arrependimento, Essa vai pegar fogo, hein? Essa aqui eu quero ver aí. Eu acho que não só arrepende, Quando mas eu só falar para esse arrepende. arrependimento, eu sou ímpio, eu quero ser arrependido. Calma, vai chegar nessa parte. Deus, vamos pela sua irmã. Deus ouve ou não ouve o ímpio? Deus ouve ou não ouve o ímpio? Mas ele não está falando aqui que esse benefício só tem os arrependidos? Então não está batendo. Quem concorda comigo? Hã? Mas se o ímpio se arrepender, Como que é? Suído o quê? se arrepender. Irmãos, presta bem atenção que eu quero ligar vocês. Deus só responde as orações dos arrependidos, ok? Certo. O que Jesus disse? Minhas palavras estiverem em vós, vós minhas palavras. Pedirei tudo que quiser, que você será feito. Ou seja, Deus não ouve o ímpio, mas só tem um jeito dele ouvir. Quando o ímpio pede perdão dos seus pecados. Só isso. Não era nem para ter debate, porque nesse texto que a irmã leu, já fala, sim ou não? Se o meu povo se humilhar, eu ouvirei do céu. Não foi isso? Por que deve ter debate? Vocês têm que ouvir o texto e meditar nele, o que ele disse. Não foi isso? Se, mas ele falou se. Eu só vou, por que Deus falou isso? Porque Deus estava, esse texto é quando estava construindo o primeiro templo. Então Deus queria habitar com o povo rebelde. Queria ter contato com ele. Então, mas se ele se arrepender. Vamos lá. Mas quando a gente está em maus caminhos, e isso já aconteceu comigo, pessoas de estar em maus caminhos e precisarem de socorro de Deus. Então, se a gente está no mau caminho, a gente está vivendo segundo o desejo do rico. E Deus ouve ele até de dar um caminho. Não, aí existem dois fatores. Um é amor, outro é misericórdia. Deus falou, eu amo os que me amam. Eu amo os que? Me amam. Gente que madrugada me busca? Tá. Deus ama a todos? Não. Quem ama o mundo, o amor do Pai? Não. Então Deus ama quem ama o mundo? Não. Foi o meu caso. Eu era ímpia e no dia que eu me arrependi, chorei e humilhei ao Senhor, Ele me escutou. No outro dia eu conheci essa igreja. Vocês estão ouvindo? Aí eu me Porque ela se arrependeu, ela se humilhou. Ele escutou. A senhora também? Passeio, cuidar, tirar tudo aquilo que Não prestava. não prestava, colocar fora. É, exatamente. E aí vocês começam a ficar mais próximos de Deus, sim ou não? Sim. Ritmo. No caso aí, do ímpio, que eu entendo, é que na verdade as suas infinitas misericórdias que alcançam o ímpio. Sim. É a razão de não serem destruídos. Exatamente. Por que a gente pode falar dá misericórdia? Por quê?
Porque João não soube explicar por que Deus entregou seu filho. Ele falou, Deus amou de tal maneira. Ele não sabe explicar qual maneira foi. É muito amor para dar um ser humano podre, miserável, condenável, sujo, maldito, maldizente, caluniador, presunçoso, adúltero. Irmãos, blasfemo, todo dia blasfemo contra ele. Deus queria matar todo mundo, jogar todo mundo, porque para Deus é lixo, não presta. E jogar no fogo. Por isso que muitos teólogos dizem que Jesus, quando ele falava sobre o inferno, ele queria dar alusão ao Vale de Rinom. Quem já ouviu falar sobre isso? Sim, isso é uma verdade. Por quê? Porque o Vale de Rinom era um lugar onde jogavam lixo lá em Israel e tacavam fogo. Então Deus comparou o inferno com isso, que as almas eram lixo e o fogo era o tormento eterno. Amém? Amém. Pela oração de um justo, que ora pelo ímpio, aí o Senhor atende. O caso que for com a família. Não é que Deus atende. Ele vai visitar, diferente. Aí se ele abrir o coração, ele é concedido. Pastor, tem um versículo no Novo Testamento, em João 9, que tem um que fala assim: o cego foi curado. Fala bem assim, ó. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha aí, pronto, vai. Pronto, acabou com o texto. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este ele atende. Viu? Acabou. Você, o André matou, arrebentou. Acabou. Você viu? Aí acabou. Gente, quem vai contra a palavra de Deus? E vocês perceberam que eu não li esse texto e estou na mesma sintonia? Porque quando a gente tem o fio da verdade lá no começo, tudo que está ligado à verdade é verdadeiro. Você vê que eu não li o texto. Mas tá vendo agora, se eu te ensinasse errado vocês, ele me ia pegar agora. E eu não ia. Aí ele falou, e aí pastor, me explica isso aqui. Então você vê que eu estou no caminho certo ensinando vocês. Estou falando para vocês que é isso e aquilo. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém mais? Pastor, Olha, tem bastante gente agora. pastor, você está falando de misericórdia. Até onde vai o limite da misericórdia? O limite da misericórdia vai até onde... vou explicar. Oi? Tá no YouTube. Está no YouTube se quiser baixar depois. Tem lá para você baixar lá, pode ser? É porque eu fico preocupado que vocês filmam isso, eu fico prestando atenção na filmagem. E é de muita valia você ouvir isso. Olha, aqui é um copo. Uma bacia, certo? Ok? O homem é isso aqui. As suas práticas de pecado faz trazer de fora para dentro. Cada prática que ele faz, ele vai enchendo isso aqui. Quando chegar transbordando, ele vai ter que receber o seu salário, que é a morte. Que forte, Jesus. Porque cada vez que ele colocou dentro dele trevas, ele ganhou força nas trevas. Então encheu o recipiente. Nessa hora aqui, só quando Deus tem uma obra. Quando está aqui, Meu Deus. se Deus não tiver obra, esse cara vai morrer. Muito forte, Mesmo Jesus. que cavar sua própria Cova, é o que a Bíblia fala, cavando sua própria sepultura. E assim também, quando ele se enche de coisas boas, A gente recebe poder e se torna um vaso muito forte. glória a Deus. E a Bíblia fala que transborda o azeite. Quando você busca mais a Deus, você busca azeite. Quando você busca mais as trevas, você busca lodo. E o lodo... Alguém viu o lodo aqui? Você viu que ele afunda? Não, tem dois tipos de lodo. O lodo da pedra que serve para cachoeira, que é um lodo verde, e o lodo de podridão. A Bíblia fala do lodo de podridão, ele não fala o lodo da água corrente. Ele não fala assim, ó, lago é horrível de enxoto de lama, fala isso? Horrível, lamaçal horrível. O lodo, para quem não sabe, alguma criança foi em brejo quando era pequena? É você pisava assim, aquele negócio preto,
E chegava no lugar que você ia afundando e parava. E ele travava a sua perna, né? E você vê que o lodo, você sabia que você ficar. Alguém aqui já passou caranguejo, mangue? Já? Você já? Então você entrou no lodo. Aqui chama lodo. Né? Uns falam de. Como chama o nome? Manguezal. Você. Ali é um lodo, não é? E você viu que se ficar muito com a perna ali, você fica preso? Hã? Tem que ter uma pessoa para te puxar, para tirar você. Não, se você leva tudo bem. Tira o like, meus irmãos, senão vai travar, meus irmãos. Ela vai puxando esse problema e te mata. Mas o lodo é pior, porque ele te prende. Quando ele morrer, você mata de uma vez, já era, sabe que você está morrendo. Mas o lodo é ao contrário, ele vai além de afundar lentamente, ele te prende. É um encharco. Por isso que Deus compara o lodo, esse lodo. Tirou os meus pés de onde? Do encharco horrível de lodo. E aí Davi começou a andar segundo a pedra de Jesus Cristo. Meu Deus. Colocou meus pés sobre a pedra, sobre a rocha. Então, botou o copo, ele tem que cair. Aí a misericórdia não alcança mais. Mas nesse, até ele encher, Deus fala muito com ele. Saia, o diabo está pedindo a sua alma. Sai desse pecado. Deus avisa. Chega uma hora que Deus fala até assim pro camarada, ó, a partir de agora chega, tá? Não quero mais. Já deu. Você acredita? Deus é tão simpático que fala, ó, já deu, pecou demais, não faça mais. A partir de agora vamos só melhorar, porque não podemos voltar atrás, senão isso vai dar problema para você. O Espírito Santo fala. Ele fala, rapidinho. Vou falar um testemunho aqui. Tem que ser muito rápido, escrever nessas horas em cima. Aconteceu com o meu irmão. Ele estava no pecado. E aí Deus usou uma serva dele para falar com ele que Deus estaria dando uma última chance para ele. Se ele não saísse, não daria mais chance. Então a misericórdia do Senhor acabava ali. E ele morreu? Ainda não. Mas não saiu da prática do pecado. Vai morrer. Essa história é tipo a história que teve com meu primo. Teve uma mulher de Deus que foi numa boca de fumo falar com meu primo que Deus estava dando ele a última oportunidade. Durante 6 meses, se ele não saísse dali e entregasse a vida dele para Deus, Deus ia permitir o diabo levar a vida dele à alma dele. Ele não acreditou e Você fala. Esparrou a mulher, né? Tipo, tirou a mulher ali. Durante 6 meses que passou, no horário certinho que ela falou, meia-noite, o diabo, Deus veio buscar a alma dele. Levou a alma dele. Exatamente. Foram 70 tiros. 70 tiros. Então, você acha que o cara que morreu com 70 tiros, alguém, o diabo estava bravo com ele? Furioso. Pastor Júlio, aqui em Salmo 100, 103, 17, fala que a misericórdia de Deus ela é de eternidade para aqueles que o têm. Olha só, viu? Para quem teme a Deus. E falar em temor a Deus, voltando a esse princípio de arrependimento, temor, praticar, de acreditar. Você sabia que quem teme ao Senhor, mesmo na prática do mal, Deus o livra, os guarda? Olha como que Deus honra o seu nome. Só, o cara está no tráfico, é criminoso, né? Eu vi no crime, eu sei como que é, eu vivi limpo. Hoje, tem amigos meus que estão vivos, é porque ainda teme a Deus. Você chegava para os caras cheiravam cocaína às 2 horas da manhã, cantando um hino, com a arma nessas coisas. Falando, oh Deus, me guarda aqui, ó, tô errado, blá, é louco, aquela toquinha, me guarda aqui, mano, nossa, se o diabo aparecer agora, eu tô dentro da água, pô. E ali, o cara no crime, ele ali no temor de Deus, o que Deus faz? Manda anjo acampar. Acampa os que creem, os livra e os guarda. Por que Deus faz isso? Porque ele reconhece que ele é miserável. Ele não ainda confessou, porque a Bíblia diz, se confessares, deixares, alcançará o quê? Misericórdia. Ele não confessou, mas ele o quê? Está arrependido. Mas só falta agora confessar. Por isso que a gente está falando de arrependimento, é uma coisa de voltar atrás. Mas na sua mente, intelecto, ele está arrependido. Mas agora você pode praticar a retrocesso, sim ou não? Sim. Só isso. Aquela irmã de ontem é exemplo disso. Sim, exemplo. Eu fui orar por ela. Gente, posso continuar? Pastor, só isso vai continuar.
Tá. Isaías 59, as palavras que a mão da inimiga vai levar para frente, ou todos podem chamar? Veja bem, aí que nós temos que falar. Isaías 59. Esse é a mão do Senhor, nos está dando para que possa salvar, né? Sobre a graça para você. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Até hoje, essa palavra para os dias de hoje. Há uma separação do pecador para com Deus. A criatura é o criador. Quem criou e quem se estabeleceu em vida. Então há um abismo que separa o homem de Deus. Mas lembra que nesse abismo de trevas e escuridão desceu quem? A luz de Jesus. E ele levou sobre si nossos pecados. Então ele fez agora a ponte da separação. Do arrependido para a salvação. Meu Deus. Então aquela lástima que tinha, aquele vazio que tinha, Jesus abriu o braço na cruz e fez como ponte. Trazer o homem da esquerda para a direita. Amém? Por isso que o ladrão que criticou Jesus estava na esquerda. Você viu que aquele que se arrependeu estava à direita. Leva comigo, hoje ele estará comigo no paraíso. Quem está aprendendo demais hoje? Ensinaram isso para vocês? Não. Por isso que eu falo, o povo perece por falta de conhecimento. Benefícios da vida. Da vida, arrependido da vida. Da alma da Ezequiel 18:21, alguém lembra para mim? Quem for o mais rápido de Bíblia Expert, Ultra, Mega, Hyper, Blaster. Isso, Ezequiel, vai lá. E 2 levantou 3, isso. Todos vocês estão. Quem já leu pode ficar abaixado. Você já leu? Não leu ainda? Então deixa lá. 18:21. E o Espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: Vá e engane Acabe. 18:21. Ezequiel 18:21. Perdão, estou em crônica. Ah, nas crônicas. Mas obrigado por esse texto, que é muito interessante. Ezequiel 18:21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Amém. Nada em vão, viu, moço? Olha você que leu errado. Nada em vão, porque esse texto fala sobre a conversão de Acabe. Para ele se converter. Meu Deus. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. Vocês viram aí que no livro de Ezequiel está falando sobre que a gente ganha vida? Foi isso ou não foi que ele falou? Sim. Certamente viverá. Certamente. É uma certeza? Certeza. Viu? Então, quando a pessoa se arrepende, a pessoa fala, se arrependeu? Vai viver. Ezequiel 18:23 diz bem assim, se ela pecar, se morrerá, o filho levar o meu pai, o pai levar o meu filho, mas se converter no seu caminho para praticou a justiça, certamente viverá e morrerá pela justiça que praticou. Tá bom? Então, pela justiça que pratica, você vai viver. O cara do arrependimento. Amém? Amém. Tá, eu me arrependi. Quem irá ficar comigo? Então eu vou ter o quê? Por que Deus tem que colocar consolo no arrependimento? Porque é onde foi me sofrido. Quase isso. Tem que parar. Tem mais. Porque todo mundo que se arrepende quer voltar a comer do fruto. É verdade. Pode falar, eu quero mais santão levantar e falar, mentira. Eu quero, hoje eu faço isso, sabe? Levanta você agora aqui e fala, mentira isso. Eu nunca vou voltar mais. Nem passa na minha cabeça. Eu tô cheio, eu não vou voltar mais. Sangue esse ensino é do diabo. Mas não está no livro de Pedro? O quê? Isso daí, a porta lavada, volta de novo. Sim, alguns voltam. Dá vontade? Todavia, enquanto você viver, por quê? Deus está numa briga espiritual. Você se arrependeu, o diabo quer você. Ele não quer te perder. Você pertencia a ele.
Quando você nasce, você pertence a Deus ou ao diabo? Ao diabo. Claro. É claro. É porque a gente já carrega as maldições hereditárias? Não, você é semente da perdição. É por isso que Jesus veio. Mundo Jesus. É por isso que a salvação veio. Do mundo perdido. Até mesmo quem nasce de um casal cristão, que está na doutrina. Não tem essa. Jesus falou assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Jesus falou assim, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Não tem escapação. Não tem escapatória. Como que é? A criança, ela nasce inocente para as coisas do pecado, mas ela, ao decorrer do tempo, ela vai ter que se arrepender. Viu, gente? Como Você deu esse ensino aí. Vocês viram que o negócio tem que se arrepender? Romanos diz todos pecados. Como que é? Romanos diz todos pecados. Todos. Então fala Isso também diz em 51. Tem pecado concebeu mesmo. Ó, Paulo. Vamos ouvir o Paulo. Lá. Vamos ouvir o Paulo. Fala, Paulo. Salmo 51 diz, em pecado concebeu minha mão. Fala. É isso aí. Matou. Em pecado você não lembra. É por isso que Jesus veio com a virgem. É isso, por causa disso. Não foi por causa que Jesus veio uma virgem. Jesus veio uma virgem para que todos saibam que ele não foi gerado pelo homem pecador, mas sim pela uma divina revelação do Espírito. Agora, tá, foi legal você falar, deixa eu contar para você. Jesus tinha pecado? Não. A carne de Jesus era pecadora? Sim. Ela só vaguejou durante a foi uma morte pecadora. Mas a carne dele era pecadora? Sim. Eu acho que não. Ninguém sou pecado. Sim. Mas Enoque não foi transguardado porque ele não tinha pecado ao pai de Deus. Porque ele andou Escute, né? A Bíblia menciona 3 períodos: Deus com o homem, Deus com os profetas e Jesus com o homem. Quando o tempo de Enoque era totalmente diferente. Deus chamava Abraão de amigo. Quer mais o que com isso? Enoque teve essa palavra: você é meu amigo, hein? Deus, ele olhava, via que era bom e levava para si. Era uma proximidade, porque o pecado ele estava no começo. Então, quando estava no começo, Deus ele podia estar ali, redondando. Pode ver que ele desceu depois de cair na Abel, ele desceu ainda para ver o sacrifício. Olha, no Monte Sinai ele desceu. Vê se ele desceu hoje, jamais. Deus só vem aqui para matar agora. Então, ele tomou, ele disse: ó, gostei desse, andou comigo, embora. Levou para si. Como ele fez com Elias. Ó, o profeta, não vai morrer. Passa uma tal. Aí Elias foi levado a quê? Uma carruagem? Foi ou não foi na carruagem? Sim ou não? Não foi. A carruagem passou, dirigiu Elias e Eliseu. Redemoinho. Eles vão voltar. Falou isso. Não, eles não morreram, eles foram transformados num corpo de glória. Eles vão ter que voltar. Como? Vai voltar para morrer? Não. Segundo a Bíblia Sagrada, nos últimos dias eles mandaram a Elias e o outro, um dos testemunhos, para anunciar os últimos momentos. Mas você tem muito fato a eles, não? Olha, isso é um estudo que leva a outra origem. Outro dia eu vou dar um estudo sobre isso dos testemunhos. Quem quer ouvir? Vocês vão ver que é muito forte isso aí. Das duas testemunhas. Mas aí, sobre essa parte a gente dá outra assim. Mas que Elias vai vir ou já veio? A Bíblia fala que ele desceu uma vez à terra, não foi isso? Moisés. Lá no Monte Tabor? Junto com Jesus e Moisés? Moisés. Não foi? Sim. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Só um gostinho que quero mais. A carne de Jesus era ou não? A carne de Jesus era pecadora. 100% homem, 100% Deus. Por isso que ele veio em carne, para mostrar que o Espírito vivifica a carne. Meu Deus! Aqui tem café no pure, rapaz. Mas falando sobre Enoque, esse Enoque foi declarado não foi
Caim. Porque a geração de Sete. Vamos depois que isso é muito complexo. Eu estou acabando, o horário não está permitindo. Olha só, mas obrigado. Consolo tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então vamos ver Mateus 5,4. Alguém? Quem está entendendo em casa, diga glória a Deus. Vai lá. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Dois irmãos, vamos seguir. Vai. Desce, você lê ela também, vai lá. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Igreja, bem-aventurados que choram. Serão o quê? Consolados. Tá. Mas só é consolado por quem? E só recebe o Espírito Santo quem? Também. Por isso que você passa a mesma prova que o ímpio passa. O cara está desempregado, amarra uma corda no pescoço e se mata. Você desempregado, agradece e glorifica a Deus. Você dom. Sala. Dom. Recebe o dom, Cleide. Se arrepender. Quem vai ler para mim? Atos 2:38. Quem pegar primeiro já levanta. Mas não pode ser a mesma pessoa que já leu, tá? Senão vai ficar só duas pessoas ali em cima. E disse-lhe Pedro, Tirou lá. e disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebe ou não recebe? O arrependido recebe dom do Espírito Santo. Eu sou pastor. A minha Bíblia menciona, muitos falam que é 7, mas a Bíblia diz que há uma diversidade de maravilhas. Variedades. Não é muitos dons. Tem dons que a gente nunca viu. Você acredita nisso? Tem dom que você nunca viu operar. E como saber que você tem um dom? Hã? Como saber que você tem um dom? Quando você é arrependido. Peguei. Não, arrependido você é, porque você até cortou sua cabeça. Cadê o pano de saco? Só está faltando pano de saco. A sua cabeça. Sempre. Sim. Esse negócio de pano de saco, hoje em dia a gente pode fazer isso? Não, acho que não, isso é uma heresia. Eu nunca vi um vestido. Mas você pode fazer propósito, eu já raspei minha cabeça. Isso já é propósito, não é nada de, eu não ia, não, é propósito, meu voto. É dia de proibição, pode fazer também. Pastor, quando eu me converti, eu senti uma vontade imensa de rapar a cabeça, eu falava assim, Aline, pelo amor de Deus, você vai finalizar, É um sentimento do passado. eu não sabia o porquê. Esse nome de arrebatamento é Podia raspar a cabeça. Exatamente. Esse nome de arrebatamento só tem Tem muitos dons, não tem noção. Você tem os dons do dente do ouro também? Tem dente de ouro. Isso já não é dons do Espírito, isso é sinais e maravilhas. Pastor, através dos E isso acontece, tá, gente? E esse dom de ensino só tem que ninguém tem. Dom de ensinar já é o que diz em Efésios 5. Dom da sabedoria. E a Bíblia, você sabia que hoje, pelo menos no YouTube, as pessoas não sabem o problema que elas estão causando para a eternidade. Ensinar é algo que fica marcado na pessoa. É verdade. Ensinar é você trazer ela no caminho. Então tem que tomar muito cuidado. Ensinar não pode ser qualquer um. A Bíblia fala assim, nem todos podem ser mestres. Nem todos. Nem todos podem letrar ensinar.
tem que ter um dom do Espírito Santo. É um dom de Deus, um dom divino. Aí você fala, como o pastor Júlio tira essas coisas? Eu não estudo. Eu abro a minha boca e vou falando. Ensinar e pregar é diferente. Totalmente diferente. Na verdade, o homem que prega, ele tem como ensinar. Porque se ele prega, ele está mandando as pessoas se converterem. Então ele tem que entender o caminho. Então, se ele entender o caminho, ele tem que saber por onde ele está passando. Se ele saber por onde ele está passando, ele tem que saber quais parâmetros e os perigos que há nesse caminho. Então ele tem que ensinar como é nós sobreviver nesse caminho. Então, nem todos podem ensinar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, esse é o problema do YouTube. Todo mundo abre a câmera lá e fala, vamos aprender hoje sobre... Todo mundo, isso é muito sério. Então, nunca ensina nada a alguém. Pastor Júlio, mas e aí? Não sei, então vou responder para vocês. Por exemplo, vocês veem que é muito raro eu ensino sobre Apocalipse. Porque ainda Deus não me deu toda a pauta na minha mão. Eu nunca vou fazer loucura. Fazer igual aquele rapaz que estudou tanto ano passado no YouTube, falou que Jesus ia voltar na 70 anos de Israel. Tem pessoas que foram para as montanhas. 2000, e acaba 2000. O nego se matou. O nego se endividou. Porque ia acabar o mundo. Então é muito sério você trazer isso. Muito sério. Amém? Amém. Quem entendeu? Amém. Por exemplo, Caim matou Abel, sim ou não? Sim. Depois que Caim matou Abel, ele casou. Sim ou não? Sim. Com quem que ele casou? Quem que era mulher? Eu acredito que a Bíblia ela não menciona tempo. Exatamente. Ou se houve aí, as pessoas lutam tanto com isso, sempre é tão fácil responder. São tempos. Nós pegamos os livros do Mar Morto, a gente vê que tempos são separados de situações. E montaria envolve um tempo tão grande, porque Caim poderia. Caim, a Bíblia fala que ele morreu. Não fala, né, quantos anos, né? Mas Caim poderia dar com 700 anos ali. Na sua geração já vem. Porque Adão e Eva teve mulheres. Eles teve se relacionar. Assim como aconteceu também, ou então relacionado com Eva mesmo. O filho com a mãe. Quando Noé aconteceu com Noé? Eles embriagou o pai para ter relação com os filhos. Lembra esse vem de 7 de Gão? Sim. Exatamente. Eu comecei a ler o Velho Testamento agora, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Do Velho Testamento. E daí uma pessoa me falou que Adão teve uma mulher antes de vir obedecer a lei, isso é verdade? Porque em vários lugares menciona. Não, gente, isso tudo livros separados, vocês não podem cair nessa. Agora saiu um tal de livro de Enoque. Não, eu da Bíblia mesmo. Livro não sei do que. Essas irmãs que teve relação com o pai, na verdade foi com Ló, né? Foi com as filhas de Ló. Foi Deus que mandou. É. Deus mandou, autorizou isso. É. Para que se procriasse. Foi mesmo. Vamos lá? Tá acabando. Tá acabando. Mas esses homens que passam por essa estrada aí, mas eles têm uma consequência muito grande. Como que é? Esses lados, eles falam multiplicar a família, para dividir filho e tal, da família, sangue, mas eles passaram essa consequência muito grande. Adão, Abraão, Gideão. Não, sim, era para nascer uma descendência de homens que iam sofrer agora, porque na verdade a terra estava toda em a tempestade das trevas já tomava toda a terra. Então tinha que Deus fazer a apropriação, para que essa apropriação nasça descendência de homens valentes, para que através desses homens trazesse novamente o povo a converter a Deus. Pastor. Sim. Vai me pegar agora, foram ver dessa necessária. Não, eu já vi o pastor pregando, ensinando, e a serpente teve relação com ela. Não, onde você não viu isso? Aí ele falou que por isso que Jesus chamou muitos de raça de víbora. Eu quis perguntar isso, indignado. A serpente. O Johnny, mas parece cascavel.
Gente, como ser humano. Então Deus, agora, então aí, como que teve esse relacionamento? Seria estranho. Verbal. Quando fala, escute, quando fala raça de víboras, não foi Jesus que disse para João Batista? João Batista. O que é uma víbora? Posso- Quando você não quer fazer nada na sua casa, você fala, ô bicho preguiça! Então quer dizer que você veio do bicho preguiça. Raça de víboras. A gente sabe que a serpente ela foi amaldiçoada, não é? Né? Então foi amaldiçoada, não é? E se um dia eles tiveram também relação, pode ter certeza que não vão se ver mais, né? Porque a mulher e a serpente teve uma desligação. A mulher está contra a serpente, tá? Mas enfim, não aconteceu nada disso, só uma mentira, uma heresia muito forte nos últimos dias. Né? Quando falou raça de víbora, é raça de serpentes. O João Batista quis mostrar o quê? Vocês são traidores. Vocês traíram. Não teve, irmão. Vocês fazem as pessoas pecarem. Assim como a serpente pecou, não é? Você está entendendo? Porque poderia o diabo usar um cavalo. Poderia o diabo usar uma borboletinha linda. Mas por que Satanás usou a serpente? Traição. Oi? Não, é que a serpente, igual ela falou, a serpente naquela época não caçava. Concorda comigo? Ela dava em pé, pastor? Oi? Ela dava em pé? Ninguém se sabe. Talvez ela voava. Tem serpentes com asa até hoje. Isso existe. Já viu já? Já. Quando vai voando. Ninguém se sabe. Nós não podemos afirmar nada que a gente não sabe, porque as coisas reveladas são para nós, a culpa ficou para Deus. Ninguém fala isso. A gente não pode passar do limite de conhecimento. Para ela rastejar. Aí eu será que ela estava em pé? Por que o diabo usou aquela serpente? Na verdade, meus irmãos, o que acontece? A serpente estava no seu devido lugar. A serpente ela gosta até hoje de trepar em árvore. Ela ama a árvore. A serpente é o lugar que ela mais gosta, é a árvore. Então, poderia ser um passarinho na árvore? Poderia. Mas ele trouxe o animal que estava no momento para atrair Eva, porque Eva passava perto da árvore. Então não podemos falar que porque a serpente é a serpente não fazia mal para ninguém. Ela não era traiçoeira, ela não atacava ninguém, porque naquele tempo nenhum animal matava o outro, não tinha um ecossistema. Eles viviam pela força divina. Quem está entendendo? Por isso que o homem também vive pela força divina. O homem nunca ia morrer, imagina uma vez. Então é mais ou menos isso. Então, nunca olhe para esse lado, isso é uma mentira, uma hipocrisia terrível. Eu não pareço um cobra. Quem parece um cobra aí? Nós somos semelhantes à imagem de quem? Deus é cobra? Não. Adão estava onde? Nas proximidades, porque a Bíblia relata que pouco tempo que ela peca, ela incita ele a pecar também. Então ela não estava muito longe. Eu acho que com um grito ela falou: Adão, olha que gostoso que eu achei aqui. Tá? Então não estava muito longe. Amém, igreja? Amém. Essa fala de João, de raça de víboras, está aqui em Romanos 3,13. Fala assim, ó: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem veneno de víbora está nos seus lábios. É a fala. Tá vendo? Eu poderia colocar isso como também, não tem nada a ver com coisa com a outra. Por isso que eu falo, os pastores ensinando tanta coisa errada. Eu suspeito que nessa fala de João Batista ele refere-se aos fariseus. Eu suspeito que nessa fala de João Batista ele se refere aos fariseus. A todos os homens. Ele estava no Jordão falando isso. Por isso que ele falou assim: ó, arrependido raça de víbora. Aí depois, o que ele estava falando? Ele estava falando. Eu sempre, uma vez eu preguei assim, até eu gostei dessa mensagem que Deus me deu ali no altar. Falei em São Paulo, eu preguei isso para mim. Eu estava pregando sobre o batismo de Jesus, né? E aí Deus colocou uma menção que João estava batizando. Raça de cobra! Aí um chegava e tocava João e dizia: João, se todo mundo é cobra, que cobra é aquela? Aí ele falou: aquela ali é cascavel, aquela ali é uma piton. E aí, aquela ali é uma jararaca, aquela ali. Aí Deus me usou dizendo assim que Jesus vinha vindo. Ele falou: João, e aquela cobra ali? Aí disse que João pegou, fez assim com o olho. Aquela não é cobra não, aquela ali é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Glória a Deus!
creio que, como foi a cobra que traiu, né? Fez com que o homem traísse a Deus, né? O Adão no caso. Eu acho que a cobra significava traidores, né? Arrependei-vos, raça de traidores. Exatamente. Raça de traidores. Viu? Por isso que a cobra foi julgada. Porque ela permitiu aquilo acontecer. Por isso que o sol vai ser assassinado. Gente, o sol vai escurecer. Vai ser o quê? Assassinado. E como prova que o sol vai sangrar ou não vai? Vamos esperar ali, vai. A Bíblia menciona que o sol vai sangrar, não fala diretamente. A lua não depende do sol para clarear? Ela não pega a luz do sol? Então ela mudará em sangue, então ela vai refletir o sangue do sol. Meu Deus, aleluia. Aqui a pessoa aprende ou não aprende? Glória a Deus! Então por isso que o sol ele vai escurecer e a lua vai dar em sangue. Então ela vai refletir que o sol aconteceu com o sol, ele foi assassinado. Por que Deus vai assassinar o sol? Porque o sol é testemunha do sangue derramado na terra. E a lua também. Mas não tem como seja falou dos dons, através dos dons vem os frutos? Como que é? Através dos dons do Espírito Santo vem os frutos? Não, os frutos vêm através de arrependimento. Produzir frutos dignos de quê? Meu Deus! Os animais têm que se arrepender? Não. Não. Por quê? Não tem razão. A cobra tem que se arrepender? Não. Eles são irracionais. Tem alma ou tem espírito? Espírito. Tem que dar o fôlego de vida. Espírito de vida. Espírito. Alma não. Tá, se os animais não têm alma, por que eles choram? Porque eles têm sentimento. Espírito de vida. Então eles não têm espírito. Eles não têm alma. Só tem espírito. Vida. O espírito de vida é conhecido como o Espírito Santo. Quem concorda? Então, se tudo que há ainda vivo é porque o Espírito Santo assim o permitiu. Quem concorda? Não é o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, o Espírito da verdade, não é isso? Tá, o Espírito que dá vida. Agora, não é porque você está vivo que você tem o Espírito Santo. É isso. Agora, o que nós temos que entender uma coisa: quando o animal chora, quando o animal tem sentimento, é porque o Espírito do Senhor também sente. Legal essa? Muito forte, Jesus. Tá bom? Vamos encerrar aqui. Olha só. Arrependimento. Retroceder de suas ações de pecado. Como Deus pode levar o arrependimento através de você? Através do coração. Quando o visitante, o Espírito Santo que conforta, que disse: enviarei o Espírito Santo que ensinará todas as coisas, e ele o que convencerá do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Ele entra no coração do homem e, descendo ao coração do homem, ele toma toda a casa. E todo o homem agora são chamados de tabernáculo terrestre, não feito com mãos humanas, mas eternas dos céus. Então agora, automaticamente, esse sujeito é tomado do seu coração, do seu espírito, da sua alma. Então, se é coração, espírito e alma, todos esses três que formam um, é tomado pelo próprio Deus, e agora, chamado de visitante, ele se torna morador. Sendo esse Deus o coração igual a porta, vemos nós que os benefícios do arrependimento traz, respondendo às orações, traz vida, traz consolo, traz dons. E isso faz com que todo esse humano, esse homem que está aqui descrito nesse argumento, leve uma vida diferenciada, de pensamentos diferentes, de pensamentos, de ações e de comportamentos diferentes, uma sociedade comum,
Porque toda a sociedade está em trevas. E porque está em trevas? Porque não viu a luz. E porque não viu a luz? Porque amaram mais as trevas do que a luz. E porque amaram mais as trevas? Porque amaram o mundo. Porque amaram o mundo? Porque o homem foi feito na terra deste mundo. E por que o homem foi feito na terra deste mundo? Porque foi feito do barro dessa terra. E por que a diferença entre a terra e o céu? É porque no céu é o espírito de vida. E aqui se tornou alma vivente. Então os prazeres da carne vêm do mundo e os prazeres do espírito vêm do céu. Por isso temos que buscar as coisas do alto e não as coisas de baixo. Porque Deus é espírito e nele não há confusão e não há trevas. Pois o mundo já tem trevas e o mundo já é do maligno. Isso por que o mundo é do maligno? Porque Cristo não reina nesse mundo, ainda há de reinar. E se há de reinar, eu estou esperando ele reinar. E estou esperando a sua volta, esperando a sua mente e parecendo juntamente com ele. Então automaticamente eu não sou mais do mundo. Sou peregrino no mundo. Glória a Deus. Ando, falo, tenho tudo diferente. E é por isso que as pessoas me odeiam. Glória a Deus. Você não pertence a nós. Vocês não fazem o que eu faço. 5 minutos para as perguntas itinerantes. Vamos lá. O senhor falou sobre o tabernáculo terrestre. Eu não sei se tem alguma ligação, mas eu queria perguntar mesmo assim. Quando Deus fala que ele vai restituir ou reconstruir o tabernáculo de Davi, se tem alguma relação, se era outro O tempo. problema maior na vida de todos, Cariano, é não entender o período histórico. Quando Deus fala de restituir o tabernáculo de Davi, é do segundo tempo, que já foi destruído. Mas aí vão construir o terceiro templo em Jerusalém. E por que quando construir o terceiro templo em Jerusalém, vem a volta de Jesus? Alguém sabe? Porque isso é uma blasfêmia. Porque o terceiro templo já foi construído, somos nós. Por que não há mais outra chance de salvação? Nem sabe? Porque Deus já desceu, falou com o homem. Jesus já desceu, falou com a terra. O Espírito Santo é o terceiro, não tem quarto. Questão do seu falando sobre Davi, eu ouvi um ensino na igreja. Vamos ver o que ensinar, vamos lá. Que Davi, que Deus virou as costas para Davi durante 25 anos. Isso é bíblico? Ou não? 25. Isso é escatologia bíblica. Não fala dimensão de tempo aqui. Não fala. Isso aí é o que eles estudam. Nossa, então eu batismo lá, não vai. Ah, você vai batizar de novo, né? Dá pra perceber que você vai batizar de novo. Não vai batizar de novo. Vamos abrir se vocês quiserem, depois vocês falam. Saindo fora do contexto. Se nós somos loiros, quem é a nossa mãe? Como que é? Nós somos loiros, quem é a nossa mãe? Você pensa assim? Como assim nós é noiva nossa mãe? Sabe quem é a nossa mãe? A Nova Jerusalém. Glória a Deus. A Bíblia diz que é a mãe de todas as Você sabe que Jesus ensinando aqui? Não, não esqueça. Está na Bíblia, tá, gente? Que Jerusalém é nossa mãe. Está na Bíblia. Eu não li na Bíblia para vocês? Quem lembra? E a verdade... Provei na Bíblia ou não provei? Ela falou a respeito do batismo. Assim, o tipo de batismo dessa fez a função com Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí pode ser. Existe somente um batismo. Nós não estamos considerando essa imersão de água como batismo. Porque o batismo tem que ter o arrependimento. Arrependemos e seja? Arrependemos e seja? Arrependemos e seja? Muitos não se arrependeram e foram batizados. Então, emoção, isso não é batismo. Tem que batizar de novo. De novo não, entre aspas de novo, né? Entre aspas de novo. Porque nunca foi. O batismo de piscinas, ele é... Se ele é válido? Batismo de piscina é válido ou não? Quem acha que é válido, quem acha que não? Agora a sala vai estremecer. É válido ou não? É válido. É. Sim, não, talvez. Sim, Talvez, sim. Não, sim. Mais dois sim, mais um não. Isso. Sim, três sim. É sim. Só os não da glória a Deus. Glória a Deus. Só o sim da glória a Deus. Glória a Deus. Sim, o sim ganhou. Então tá, se o sim ganhou, por que não é não? Não, é claro.
sim ganhou, porque o não é não. Eu acho que assim, as águas correntes elas levam os pecados. E aí, como se tem alguns lugares que as igrejas podem estar levando as almas e fazendo aquilo que Jesus mandou, por que você tem que transcrever aquilo que Jesus quer que seja batizado? Jesus foi batizado em um rio. Mas aí vem a questão de quando a pessoa está ali querendo aceitar Jesus, aquela sede. Se não tem um lugar e tiver aquele lugar e a pessoa tiver algo para batizar, eu penso assim que talvez seria válido nesse caso. Agora eu não sei. Ó, presta atenção. No tempo de Jesus tinha piscina? Não. Tinha tanques. O tanque era uma piscina. Isso. Tá, vamos colocar o tanque era uma piscina. Quem foi batizar? Vamos colocar. Ai, meu Deus. Presta atenção, pessoal. Jesus andava fazendo live para ensinar? Não. Tinha celular no tempo de Jesus? Não. Tinha piscina? Tinha tanque. Mas o que era usar o tanque? Era para quê? Lavar os pecados. Curar. O tanque de Betesda era usado para quê? Para curar. Hã? Exatamente. Então não podia ser batizado ali, não concorda comigo? Porque ali era só para cura. Sim ou não? Sim. Você ora para cura e para arrependimento? Não. Você ora só específico, não é isso? Então vira bagunça a oração, né? Então Jesus respeitava aquele momento. O tanque de Siloé. O que acontecia no tanque de Siloé? Cura. Hã? Cura. Então vocês veem que todos os tanques que estavam ali era para algum propósito. Quando Jesus ele vai batizar o Jordão, não quer dizer que eu batizei em piscina não é válido. Ah, mas tem que batizar porque aí o pecado seu vai embora com o rio. Poxa, então se fosse eu batizei em piscina. Imagina um na minha frente. Vai batizar um travesti e vai batizar um travesti vai batizar na minha frente. Um ladrão e um criminoso. Cara, então eu tô lascado na hora que eu batizar. Eu vou virar um assassino, um travesti, vou sair torto, porque o pecado dos caras foi na água. Imagina uma vez. Não é estranho? Imagina. Você vai virar um. Você vai sair, se desce homem, você sai. Oi, Bafo. Oi. Imagina, você vai sair travesti. Gente, escute. A água. Deus quer que seja por imersão. Não existe isso. Mas eu condeno a prática de quem tem um rio que vai ser possível. Por quê? Porque tem que ser mais próximo da palavra de Deus. Porque até também, se cidades muito grandes, não tem, os rios são tudo poluídos. Mas tá, eu posso batizar em rio poluído? Pode ou não pode? Pode. Eu posso batizar em rio poluído? Posso batizar em Tietê? Eu posso batizar em água suja? Não. Tá bom, e por que não? Porque ele queria destruir seu corpo, Deus não destruirá. Se levar uma água contaminando seu corpo. Vamos ver o que ele está falando lá. Vamos ver o que o Fernando falou. Vai lá, Fernando. Por que eu não posso batizar em água? Porque, aquele que destruiu o seu corpo, Deus o destruirá. Então, se eu levar meu corpo, que é o tabernáculo do Senhor, com água poluída, que pode fazer mal ao corpo, eu vou ser condenado. Posso falar pra você? Posso falar pra você? Vou ter que parar com a coca. Porque na mão do sete pula, Porque na mão do sete pula. Vai que pena, tem que parar com a coca. Não, e esse cara, e ele toma muita coca, hein? E olha que ele tá pregando. O cara tá pregando, não pode! É o sujo! Mas tá lá. Tomando açúcar. Calma, pelo toque. Come gordura?
Tudo faz mal. Então você está pregando de verdade. Hipócrita. Não, mas a diferença para batizar. Se eu tenho a opção de ir uma piscina, se eu tenho a opção de comer, você vai levar no Tietê. Isso não tem. Na manga você mergulha no rio. Exatamente. No Jordão é Gente, bem, a água não diferencia. A água não diferencia nada, gente. Gente, aonde Naamã mergulhou? No Jordão, ele é podre. Podre. Ele é podre. Ele é E podre. não foi curado? Mas ele tinha também que buscassem a Deus. Concorda, meus irmãos? Igual que a pessoa fala assim, batismo tem que ser água corrente, então eu posso batizar no chuveiro. É por isso que eu falo para vocês, a palavra, a gente tem que juntar o último agradável. Corrente, água corrente. Pastor. Ou então, quer fazer uma corrente? Eu vou ensinar vocês a fazer uma água corrente em casa. Vocês pegam, enchem um recipiente, uma bacia qualquer, joga a corrente lá dentro. Água corrente. Pastor, e essas pessoas que são batizadas no Espírito Santo na própria igreja, como é que fica? Ela tem que batizar de novo? Batizado o quê? Às vezes acontece, a pessoa fala assim, a pessoa foi batizada através do YouTube, em casa, não sei, se parecer que já aconteceu isso, recebeu o Espírito Santo. Vou de novo falar para vocês, o que é batismo do Espírito Santo? Arrependimento. Mas são dois batismos, um da água e do Espírito, não tem nada a ver. Mas Ele está falando se a pessoa for batizada com o Espírito Santo na água, ela tem que batizar na água. São coisas distintas. tem como Deus, na Bíblia fala que pessoas foram batizadas no Espírito Santo sem passar pelas águas. Ou não? Sim. Cornélio foi batizado pelas águas? E foi cheio do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo não é mas isso não acontece mais, tá, gente? É bem difícil. É verdade, no tempo de hoje. Só isso foi um plantamento que Deus estava com muita pressa, a igreja estava crescendo. Então, quem ora em Ó, língua, agora. Hã? quem ora em língua, você batiza? Não. Pode ser que chamado de dom. Batismo com o Espírito Santo é quando você se arrependeu, gente. Porque tem pessoas falando em língua fazendo fofoca. Eu era de uma denominação, quando eu quis conhecer Jesus, eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar, mas eu não conhecia. E aí eu quis conhecer e assim, não me ensinaram, eu tinha que me arrepender para batizar. Eu tinha que entrar lá e assistir um batismo, se eu sentisse, eu batizava. Mas, como assim? Se o Senhor te chamasse, você sentir, Deus te chamasse. Eu digo uma coisa pra vocês, se tá um calor igual hoje, e as pessoas estão batizando e eu não sou, você quer batizar na hora, filho. Deixa, eu vou sozinho, eu pulo sozinho. É o que você sente, o calor danado, uma água, o calor. Você é assim, ó, você quer batizar? Agora! Esse sentir não pode acontecer. Eles me levaram na igreja para assistir o batismo, mas se você sentir, você vai batismo. Camila. Mas se for colocar a palavra mesmo teoricamente, primeiro é batizado com o Espírito Santo, depois na água, porque falar arrepender e seja batizado. O batismo com o Espírito Santo é o arrependimento. Então, primeiro você batiza com o Espírito Santo para depois você ser ensinado. Exatamente. Limpar o prato e. Pastor, um determinado irmão falou para mim que vem de igreja, que vai que vamos. Geralmente ele falou que. Minas Gerais tá lascado, na mente, cara. Tipo assim, pronto, desci na água. Vou sair já, vou sair. Falei com ele, você podia. Na mente, cara. Pô, os batismos estão bem evoluídos, né? Tecnologia. Alguém mais? No meu pensamento, eu creio assim. Se há arrependimento ao batismo, o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado, toda iniquidade, toda sujeira, evolução. A água não tem poder para banir as manifestações da carne. Isso é bíblico, tem Pedro, tá? Então ela não tem poder para falar assim, eu vou batizar, amanhã eu paro de fumar. Isso não existe. Tem que arrepender primeiro para me batizar. Tá bom? Alguém mais? E Jesus Colossenses também fala, né? Que nem a saia longa tem poder contra a carne. Tá? Colossenses fala isso. Não use, não toque, não foi isso? Estava escrito lá? Não faça. Isso não tem poder contra a carne. Tá? Vamos lá. O que acontece, pastor?
como você disse um dia no ensino pra gente, que era só para cumprir como se fosse um ritual, né? Assim, um exemplo, como uma palavra para a gente poder encaixar. Que como Jesus ele teve que vir cá para cumprir, passar todos os anos dele que ele teve que passar. É só para cumprir o ritual que Jesus mandou cumprir. Mas o verdadeiro batismo é quando o Espírito Santo te convence do seu pecado. Amém? Acabou? Eu posso batizar pelo celular? Amém, igreja? Amém. Todos entenderam? Glória a Deus. Quem está arrependido? Glória a Deus. Certeza? Sim. Até vinha a tentação. A prova. Pastor, então a gente tem que ter uma luta com a nossa mente. Porque nós, a irmã, esposa do pastor que nos ajuda muito, que a gente congrega, ela diz que a gente tem uma luta diária contra a nossa mente, que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Mas discernir, a gente consegue. Então, se esse arrependimento, a gente vai sempre sentir essa vontade. Mas a gente tem que estar lutando. Não, é igual eu falei. Eu falei sobre isso. Jesus não bateu na porta para entrar? Quem ficou para fora vai ter que ter na porta para entrar também. É igual aconteceu com as 10 virgens. Entrou assim, as loucas continuaram batendo na porta. Então quem ficou para trás vai ter que querer entrar também. Então Satanás ficou para trás, porque ele queria entrar no lugar da porta. É normal, gente. É normal vir tentações, é normal vir, mas é aí que o Jesus falou, vigiar e orar para que você não caia nelas. É uma guerra da gente. Sim. A Bíblia diz, ó, a Bíblia fala, resistir o diabo, resistir o diabo, não! Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro sujeita a Deus, aí ele foge. E é esse o problema, de pegar uma palavra e cortar a maior essência da palavra. É verdade. Sujeitar-vos a Deus. Verdade. Quem concorda? Meu Deus. Sujeitar a Deus e resistir. Primeiro você obedece a Deus, depois de resistir a Ele. Amém? Todos digam amém. Amém. Vamos levantar. Vamos agradecer a Deus. Todos tomaram café hoje? Glória a Deus. Quem gostou? Glória a Deus. Quem amou? Glória a Deus. Quem amou? Glória a Deus. Quem sentiu uma paz? Glória a Deus. Então, vamos cada dia mais melhorar, tá, meus irmãos? Cada dia mais melhorar, cada dia mais se comportar na tarefa cristã e pedir ao Espírito Santo tirar de nós tudo que não provém do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo teu ensino glorioso nessa manhã de vitória. Senhor, essas almas que estavam sedentas estão levando para consigo a sua palavra. Ó Deus da glória, eu te peço que o Senhor agora, pela infinita misericórdia, abençoa cada um, Senhor, desses pequeninos. Abençoa de uma forma gloriosa, de uma maneira tal que eles possam receber a promessa do teu amor. Pai, justifica cada um deles, dê a vitória a cada um deles, quebra o valente de nossas vidas, quebra esses demônios que vêm lutando contra essa igreja. Pai, dê a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Fala glória a Deus bem alto, vocês vão glória a Deus bem alto, para vocês que tiverem foto, tiram foto. Domingo, quem vai estar aqui? Ensino, hein? Não sabemos o que nós vamos ensinar domingo, mas domingo tem ensino de novo, tá bom? Então, vou dizer aos irmãos que foi uma bênção, eu aprendi muito vocês. Eu vou estar atenção para bem forte, com o primeiro irmão se fala assim para o seu irmão: arrependei-vos. Amém? 1, 2, 3. Glória!
Eu ia. Chegou aí? Pai do céu a todos e a todas. Ensino maravilhoso, né, meus irmãos? Valeu a pena ver e rever. Eu quero que você comente esse vídeo. Preciso do seu comentário. Preciso, né, irmão? Se vocês não comentarem esse vídeo, meus irmãos, eu vou excluir ele do ar. Tá? Eu vou excluir porque vai ficar uma coisa para minha igreja física. Então, assim, comentem depois, na hora que o vídeo estiver aí postado, e compartilhe esse ensino. Compartilhe esse ensino urgentemente. Né, irmão? É verdade. Que Deus abençoe vocês. Necessário. Espera aí que eu vou tirar vocês daí. Espera aí. Vou tirar vocês daqui. Compartilhe esse ensino, tá? Foi muito bom estar com vocês. 2 horas, mas valeu muito a pena. Deus abençoe vocês grandiosamente. Comentem esse ensino. E leva, né? Para as outras pessoas que ainda não sabem da verdadeira do Evangelho de Cristo, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Até domingo que vem, a paz.